Bem, gente, nós vamos fazer agora uma segunda parte da aula que é muito mais gramaticoide, vamos dizer assim, no mau sentido mesmo, né? É parte de análise, de classificação. Eu acho que a primeira parte é mais importante porque ela, sendo muito honesta, eu acho que a primeira tem a ver com o uso. Aqui menos, é uma questão de gramática mesmo, ela aparece muito em prova, a FUVEST gosta muito desse assunto, temos de pensar nisso também. Essa primeira parte nós já falamos, eu só estou retomando, são as funções sintáticas que os pronomes oblíquos átonos podem ter. Pronome oblíquo é que não faz papel de sujeito, né? E eles podem ter que nasceram para não fazer o papel de sujeito, não é que não faz, nasceu para não fazer o papel de sujeito. E átono é aquele que gruda na palavra do lado, principalmente no verbo, que não tem força fonética. Veja, a primeira função é esse objeto, essa função básica deles, nós já falamos disso várias vezes, estou retomando para a gente ver todas. Veja, eu o admiro muito, por isso enviei-lhe um poema. Veja, os pronomes oblíquos são esses. Esse é reto, não vem ao caso. Esses dois são oblíquos e os dois são átonos. Eles grudam na palavra eu o admiro, o admiro. Inclusive a pronúncia fica u, a pronúncia fica li, né? Enviei-lhe um poema, nós abreviamos os dois porque eles são átonos. Muito bem, observe que este é o sujeito, este é o verbo e este é o objeto. Eu admiro o cachorro, então é um objeto direto. Enviei um poema ao cachorro, então é o objeto indireto. Na verdade, eu estava pensando aqui na enorme admiração que eu tenho pelo Chico Buarque. A Natália, que dá aula no Fundamental, ela é louca pelo Vinícius de Moraes. Também pelo Chico, mas mais pelo Vinícius. Eu sou louca pelo Chico Buarque. Eu o admiro muito. Jamais enviarei um poema para ele, mas tudo bem. Enviei-lhe um poema. Objeto direto, objeto indireto. Isto é, o me e o nos, o te e o vos e o se podem fazer papel de objeto direto ou de objeto indireto. Os dois. Mas são fáceis de usar, que servem para os dois casos. Mas na hora de classificar ficam mais difíceis, tem que trocar por um substantivo masculino. Troca pelo cachorro. Já o, a, os, as só podem fazer papel de objeto direto para a terceira pessoa, enquanto o lhe e o lhes fazem o papel. Bem, vejamos agora uma segunda função sintática que aparece comumente tanto na língua culta como no nosso dia a dia. Mas eu tenho certeza que vocês vão dizer que vocês não fazem isso, mas fazem. Muitas vezes, no lugar de usar um possessivo, nós usamos um pronome pessoal com valor de possessivo. Eu faço isso, tenho certeza que vocês fazem também. Mas veja, observe aqui. Eu digo, o Alder cortou o meu cabelo. Vamos pensar na função sintática. O Alder é o sujeito, cortar é um verbo transitivo direto, ele cortou o quê? Cortou meu cabelo. Isso aqui é um objeto direto. Qual é o núcleo desse objeto direto? Claro que é cabelo. E este o e este meu são adjuntos adnominais. Tá lembrado disso? O núcleo é cabelo, o o e o meu, que ficam à volta do núcleo substantivo, são adjuntos adnominais. Daria no mesmo se eu dissesse o Alder cortou-me o cabelo, ou o Alder me cortou o cabelo. Aí você vai dizer que você não fala desse jeito. Eu acho que você fala. Alguém me pergunta, quem te cortou o cabelo? O Alder me cortou o cabelo. Quem te tirou o sono? O Felipe me tirou o sono. Tirou o meu sono. Veja, na verdade, este me, ele está significando o mesmo que meu. Ele está indicando posse. Porque eu não estou querendo dizer que o Alder me cortou. Não, eu estou querendo dizer que ele cortou o cabelo meu. Então, este me não é o objeto. O objeto continua a ser tudo isso. Vê se dá para começar a entender. Eu não estou querendo dizer que o Alder me cortou. Não, ele cortou o meu cabelo. Este me indica quem pertence ao cabelo. Ele é sinônimo de meu. É uma outra forma de indicar posse. Tudo bem, sintaticamente, ele vai ser adjunto adnominal, porque o núcleo é cabelo. Como aqui em cima, a mesma coisa. Cabelo é o núcleo. O e meu são adjuntos adnominais. Me e o são adjuntos adnominais. Vamos trocar por T, tá? Eu pergunto para você. O Walter cortou o teu cabelo? Vou fazer uma pergunta agora, né? Senão a frase fica muito doida. Cortou o teu cabelo? Veja, cabelo é o núcleo e o teu são adjuntos adnominais. Se eu quiser fazer assim, ó, o Alder te cortou o cabelo? Foi o Alder que te cortou o cabelo? Foi o Alder que cortou-te o cabelo? Bom, assim nós não falamos.
colocando o T depois do verbo, não fazemos isso. Mas aqui faríamos, o Alder te cortou o cabelo? Veja, cortou o teu cabelo, dá no mesmo, esse T está indicando a quem pertence o cabelo, portanto vai funcionar como adjunto adnominal. O uso é fácil. Só quero que vocês observem o seguinte, no primeiro caso, você lembra que o pronome completava o verbo. Agora, o pronome se refere ao substantivo, ele não completa o verbo. Ele indica a quem pertence, ele indica a posse. Quando indica posse, ele passa a ser adjunto adnominal. Olha aqui, observe nesta frase. No jogo, eu quebrei o braço do Gabriel. Isto é, eu quebrei o braço dele. Veja como indica a posse. Se eu falar do Gabriel, se eu falar o seu braço, o braço dele, de todo jeito essas expressões que eu sublinhei, essas daqui estão indicando posse. E esse é o artigo. São, portanto, adjuntos adnominais. Porque o núcleo do objeto aqui, ó, o verbo é transitivo direto. Eu quebrei o quê? Eu quebrei o braço do Gabriel. Quebrei o braço. O núcleo é braço. O núcleo é braço em todas elas. E o resto é adjunto adnominal. Posso usar um pronome oblíquo átomo? Posso. No jogo, eu lhe quebrei o braço. Ou no jogo, eu quebrei-lhe o braço. Veja, eu lhe quebrei o braço. Você vai dizer, mas eu não uso jamais lhe, nem eu. É só no texto escrito culto. A gente usa o me, usa o te, usa o nos. Nesse caso, a gente faz adjunto adnominal. A gente só não faz com lhe. Porque em São Paulo não gostamos de usar lhe, né? Só os nordestinos usam lhe, nós não usamos. E é tão bonito, chique, né? Pois bem, claro que o vestibular aqui em São Paulo vai perguntar o quê? Do lhe, porque só sabe usar o lhe quem estudou. Então é uma forma de verificar se você conhece a gramática culta, porque no dia a dia não falamos desse jeito. Deu para começar a entender? Esse adjunto adnominal, ele indica a posse. Fazendo as flechinhas, você percebe a diferença entre eles, porque quando é objeto, o pronome completa o verbo. Quando é adjunto adnominal, o pronome se refere a um substantivo. E indicamos então uma terceira função sintática, essa bastante rara mesmo. Mas eu queria sempre que vocês se preocupassem não com a nomenclatura e sim com as flechinhas, né? Essa relação. Veja o que acontece. Seu conselho me foi útil. Se eu quiser pôr uma questão para bastante gente errar, eu pôr uma frase como essa e peço para você me dar a função sintática desse termo. Pensa aí, o que você diria que é? Provavelmente você vai achar que é objeto, porque está perto do verbo, está completando o verbo. Pensa melhor, ó. Seu conselho é sujeito. Seu conselho foi o quê? Foi útil. Observe que esse é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, isso aqui não pode ser objeto. Já começou daí. Isto é um predicativo do sujeito, é uma qualidade, ó. Seu conselho foi útil. Foi útil para quem? Para mim. Veja que esse me não está completando o verbo, ele está completando o adjetivo útil. Olha como é diferente. Veja, quando é objeto, completa o verbo. Objeto completa o verbo. Quando indica posse, e se refere a um substantivo indicando posse, é adjunto adnominal. Agora aqui, não. Aqui não está indicando posse, não está completando o verbo, está completando um adjetivo. Oh, meu Deus. E não indica posse, o que seria isso? Complemento nominal. É esquisita a função de complemento nominal, é rara. Para eu pensar em dois exemplos aqui, ficou difícil. É uma coisa que acontece pouco. Na maioria das vezes, o pronome oblíquo não vai ser objeto. Muitas vezes vai ser adjunto adnominal. Mais raro, mas vai ser. Agora, complemento nominal é raríssimo. Suas decisões foram-nos favoráveis. Mesma coisa, parece que é objeto, mas não é. Isto é um verbo de ligação, um verbo ser. Isto é um adjetivo, é um predicativo do sujeito, é uma qualidade que eu estou dando para o sujeito. E esse nos está completando o verbo? Não, ele gruda no verbo por uma questão fonética, ele é átono, ele é fraquinho, então ele gruda no verbo. Mas ele está completando favoráveis, ó. Suas decisões foram favoráveis. Favoráveis a quem? Favoráveis a nós. Suas decisões foram favoráveis a ela. Foram-lhe favoráveis ou lhe foram favoráveis. Tudo bem? Deu para entender? É uma função rara. Aparece isso em vestibular?
eles não têm pedido tanto o nome da função, mas sim perceber a diferença. Dão uma frase, vocês vão ver que tem isso na tarefa, dão uma frase e pede para você achar outra em que o pronome tem a mesma função que naquela. Faça as flechinhas, fazer a sintaxe é fazer a flechinha. Faça as flechinhas, veja, o pronome está completando o verbo, ele está indicando posse, ou ele está completando um adjetivo, um substantivo. E aí você vai conseguir perceber quais são iguais, quais são diferentes, semelhanças e diferenças. Não precisa saber a nomenclatura, precisa saber fazer flechinha. Bem, eu queria falar de uma última função sintática. Na verdade, a função sintática em si é tão complicada, tão difícil, que é o que menos me preocupa aqui. Queria que vocês observassem uma situação para aprender a fazer isso corretamente na fala, nos textos escritos. A função sintática em si é bastante discutível, meio complicado, meio esquisito, mas é o de menos. Vejamos aqui nessas frases. Essa situação vai acontecer principalmente com esses verbos mesmo que eu pus aqui: deixar, mandar, fazer, ver. São sempre esses verbos. Veja que você tem uma situação esquisita aqui. A professora deixou... O que é que você vai escrever aqui? Ela deixou que eu saísse. Tá. Mas como é que eu vou fazer um verbo no infinitivo aqui? A professora deixou eu sair ou me deixou sair? Como é que vocês falariam? A professora deixou eu sair ou me deixou sair? Deixou-me sair. Acho que eu preferiria o eu. Não sei. O que eu ouço mais, não consigo pensar. Veja, até quando a gente raciocina, fica difícil aqui. Porque se raciocinar é que você vai errar. É um caso absolutamente esquisito. Na verdade, o que a gramática diz é que é para você usar o me. A professora deixou-me sair ou me deixou sair. Tá, você vai dizer, beleza. Fica bonito assim. Mas por que é isto? Observa que é esquisito. Você tem, na verdade, aqui duas orações. Tem uma primeira que diz que a professora deixou. Deixa eu apagar esse me daqui, só para não me confundir a explicação. A professora deixou. A professora é sujeito, este é o verbo. A professora deixou que eu saia. Este me é sujeito do verbo sair, é uma segunda oração. Eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, eu tenho dois sujeitos. O sujeito de deixou é a professora. O sujeito do sair é o eu. Você vai dizer, mas se é sujeito, tem que ser eu, não pode ser me. Me não sai, eu saio. Tem toda a razão. Isso é o raciocínio normal. Porém, nessa situação é uma exceção, que é para usar o pronome oblíquo. Sempre que você tem o verbo deixar, mandar, fazer, aí tem um pronome, vai ser o pronome oblíquo, e um verbo no infinitivo. Você vai usar o pronome oblíquo como sujeito deste verbo no infinitivo. Tudo bem? Esse daqui tem outra oração. Muito esquisito, né? Sujeito. Como é que pronome oblíquo pode ser sujeito? Eu disse a vocês que o pronome reto faz papel de sujeito, o pronome oblíquo não faz. E é verdade. Esta é uma exceção. Mas eu acho que não se preocupe com isto. Se preocupe aqui com a forma de usar. Ó, o professor mandou a Ana entregar a prova. Mandou ela entregar a prova ou mandou-a entregar a prova? Mandou-a entregar a prova. A mandou entregar. Por que aconteceu essa exceção? Provavelmente porque esse a fica parecendo objeto do mandar. Na verdade, o objeto é essa oração inteira. Mas por causa disso deve ter dado uma distorção aí. Uma confusão na lógica. E ficou sem lógica. Tudo bem, fica uma contradição. Olha aqui, o aluno fez eu chorar ou fez-me chorar? O aluno fez-me chorar. O aluno me fez chorar. Este me é sujeito de chorar. Tudo bem? Este aluno é sujeito do fez. O importante é que você lembre desse uso que vai aparecer na tarefa. Eu jamais perguntaria a função sintática disso numa prova. Acho uma coisa muito complicada, uma coisa que eu até pensei em pular, não explicar para vocês. Mas como isso aqui aparece nos exercícios e aparece na vida, então eu estou mostrando para vocês. Esta função sintática eu acho muito complicada, deixemos isso para os gramáticos. Mas se acostume a isto. O aluno me fez chorar, fez-me chorar, de alegria, que bom. Boa semana para vocês, façam os exercícios.